Como analisar um circuito somador inversor? É isso que você vai ver nessa aula. Olá, meu nome é Jonathan, sou engenheiro eletrônico e essa é mais uma aula da série Cedra Explicado. Seguinte, projete um circuito inversor com amplificador operacional para executar a soma das entradas V1 e V2. É exigida a condição VO sendo igual a menos, entre parênteses, V1 mais 5V2. Bom, o pulo do gato da análise do circuito inversor é o seguinte. Vou pegar aqui uma outra cor. Vou pegar essa aqui. É que as entradas vai ocorrer uma soma, né, dos sinais de entrada. Qual a diferença do somador inversor para o circuito inversor? O circuito inversor ele vai ter apenas uma entrada de sinal. No caso do somador, ele vai ter várias entradas e aí a gente vai ter uma soma ponderada. É uma soma que ocorre em pesos diferentes, não é simplesmente somar 1 mais 1, ou mais 2, 1 mais 1 mais 1 mais 1, por exemplo. No caso aqui, ó, é uma soma ponderada. V1 não tem nada que multiplique ele. Agora V2 tem 5, né? Tem um valor 5 que multiplica ele. Para a gente analisar esse circuito e chegar a essa demanda aqui, é o seguinte. Vamos começar determinando as correntes. Corrente 1 e aqui a corrente I2. Aqui é o que? I1, né? I2. E aqui é a corrente de realimentação, IF. E aqui é a tensão de saída, V0. Corrente 1. Aqui vai ser um curto-circuito virtual, então V1 vai ser igual a 0. V1 dividido por R1. Corrente 2 é o quê? V2, aqui é para ser V2 também, tá, pessoal? Eu esqueci aqui de mudar. V2 dividido por R2. Pronto. A soma dessas correntes é igual a IF. I1 mais I2. A tensão de saída V0 ela pode ser determinada pela queda de tensão de V1, a diferença de potencial entre V1 e a queda de tensão sobre o resistor RF, menos RF vezes IF. IF eu conheço como a soma de corrente 1 e a corrente 2. V1 é o quê? 0. Então vai ficar menos RF IF. Vou colocar aqui do lado, vou substituir esse IF. V0 menos RF, vou colocar em evidência, e 1 mais I2. Eu já posso colocar direto aqui. I1 é quem? V1, dividido por R1. I2 é V2 dividido por R2. Essa aqui é a equação fundamental, né? O circuito fundamental, a resposta fundamental, né, do circuito somador. Vou colocar esse RF multiplicando cada um dos termos. Tensão aqui de saída vai ser igual a menos, vou colocar aqui entre parênteses, RF vezes V1 dividido por R1. Mais RF novamente vezes agora V2 dividido por R2. Pronto, eu tenho essa equação. Agora aqui a gente vai determinar, como é que se diz, essas relações. Perceba aqui que para o caso de V1, aqui eu vou escrever novamente, pegar uma outra cor. Vou repetir aqui, menos V1, vou colocar aqui 1V1, o 1 está oculto, né? Mais 5V2. Para obter esse valor aqui, esse coeficiente 1, é como se eu fizesse resistência de realimentação dividido pela resistência de entrada, R1, e desse o valor 1. Para isso ocorrer, a relação tem que ser 1, então a resistência de realimentação tem que ser igual à resistência de entrada, no caso a resistência R1. Outras demandas que a gente tem que atender é o seguinte, que a tensão de saída não pode ser maior que menos 10 volts. E a corrente de realimentação tem que ser de 1 mA. Com base nisso a gente consegue determinar os valores de resistência de RF, R1 e R2. Bom, se a gente fizer o seguinte, no primeiro momento a gente consegue determinar o resistor RF. Por quê? Vou deixar a resistência aqui, o resistor RF em evidência. Fica o quê? Tensão de saída menos resistência de entrada, a corrente de RF, né? A corrente de realimentação. A partir dessas informações aqui, a gente consegue determinar o resistor RF, seu valor de resistência. Vou deixar em evidência, pegar dessa equação aqui,
Do outro lado, eu vou ter VO, V0, tensão de saída, dividido pela corrente de realimentação. Até aqui tudo certo. Vou substituir os valores. Menos 10 volts, dividido por 1 mA, que no caso é 1 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui é menos, então menos com menos vai dar mais. 10 dividido por 1 mA, vamos ter o valor de 10 kΩ. Esse aqui vai ser o valor de resistência do resistor RF. Como eu falei anteriormente, para obter aquela relação 1 aqui, entre o resistor de realimentação e o resistor R1, porque aqui cada um é, tipo assim, eu estou fazendo RF dividido por R1, depois em um outro momento eu estou somando com RF mais R2, né? Tem os fatores ali. Para chegar a esse valor aqui, relação resistor de realimentação RF dividido pelo resistor R1, eu preciso fazer com que R1 seja igual ao resistor de realimentação. No caso, vai precisar ser igual a 10 kΩ também. Agora perceba esse valor aqui, esse coeficiente é 5. E eu faço resistência de realimentação, ó, RF, dividido por resistor R2, tem que ser igual a 5. Se eu conheço o valor da resistência de realimentação, eu posso determinar a resistência R2. Coloco aqui R2, vai ser igual a RF, dividido por 5. 10 dividido por 5, 2 kΩ. Então aqui eu consigo chegar ao valor da resistência do resistor R2. Por consequência, a gente consegue dimensionar. Então aqui eu tenho o resistor R2, 2 kΩ, resistor R1 e o resistor de realimentação igual a 10 kΩ, enquanto que o resistor R2 tem o valor de 2 kΩ. Então a dica muito importante é essa, pessoal. Essa relação aqui, esse coeficiente, ele nos diz a relação entre o resistor de realimentação e aquele resistor em específico, um dos resistores de entrada. No caso, para determinar V2, né, o que está em V2 aqui, está relacionado ao resistor R2. Então a gente faz resistor de realimentação dividido pelo resistor R2 para chegar àquele coeficiente ali, no caso 5. Para chegar ao valor 1, no caso de V1, resistência de realimentação precisa ser igual à resistência de entrada R1, né, para chegar ao valor 1 na divisão. E aí, gostou da aula? Já deixa o seu curtir. Outra coisa muito importante, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação de novas aulas, para você sempre ser avisado de quando for publicada uma nova aula. Se você quiser continuar assistindo essa série, é só clicar aqui que você vai lá para a playlist Cedra Explicado. Até daqui a pouco.